Microfísica do poder. Michel Foucault. Organização, Introdução e Revisão Técnica de Roberto Machado. Sabotagem. www.sabotagem.cjb.net. Índice: 1. Verdade e poder. 2. Nietzsche, a genealogia do poder. 3. Sobre a justiça popular. 4. Os intelectuais e o poder. 5. O nascimento da medicina social. 6. O nascimento do hospital. 7. A casa dos loucos. 8. Sobre a prisão. 9. Poder, corpo. 10. Sobre a geografia. 11. Genealogia e poder. 12. Soberania e disciplina. 13. A política da saúde no século XVIII. 14. O olho do poder. 15. Não ao sexo rei. 16. Sobre a história da sexualidade. 17. A governamentalidade. 1. Verdade e poder. Alexandre Fontana. Você poderia esboçar brevemente o trajeto que o levou de seu trabalho sobre a loucura na Idade Clássica ao estudo da criminalidade e da delinquência? Michel Foucault. Quando fiz meus estudos, por volta dos anos 50 e 55, um dos problemas que se colocava era o do estatuto político da ciência e as funções ideológicas que podia veicular. Não era exatamente o problema Lysenko que dominava, mas creio que em torno deste caso escandaloso, que durante tanto tempo foi dissimulado e cuidadosamente escondido, apareceu uma série de questões interessantes. 2 palavras podem resumi-las: poder e saber. Creio haver escrito a história da loucura dentro desse contexto. Para mim, tratava-se de dizer o seguinte: se perguntarmos a uma ciência como a física teórica ou a química orgânica, quais as suas relações com as estruturas políticas e econômicas da sociedade, não estaremos colocando um problema muito complicado? Não será muito grande a exigência para uma explicação possível? Se, em contrapartida, tomarmos um saber como a psiquiatria, não será a questão muito mais fácil de ser resolvida porque o perfil epistemológico da psiquiatria é pouco definido e porque a prática psiquiátrica está ligada a uma série de instituições de exigências econômicas imediatas e de urgências políticas de regulamentações sociais? No caso de uma ciência tão duvidosa, entre aspas, como a psiquiatria, não poderíamos aprender de forma mais precisa o entrelaçamento dos efeitos do poder e do saber? No nascimento da clínica, foi a mesma questão que quis colocar a respeito da medicina. Ela certamente possui uma estrutura muito mais sólida do que a psiquiatria, mas também está enraizada profundamente nas estruturas sociais. O que me desconcertou, entre aspas, um pouco, na época, foi o fato de que essa questão que eu me colocava não interessou em absoluto aqueles para quem eu a colocava. Consideraram que eu era um problema politicamente sem importância, que era um problema politicamente sem importância e epistemologicamente sem nobreza. Creio que havia 3 razões para isso. A primeira é que o problema dos intelectuais marxistas na França, e nisto desempenhava o papel que lhes era prescrito pelo P.C.F., era de se fazer reconhecer pela instituição universitária e pelo establishment. Portanto, deveria colocar as mesmas questões que eles, tratar dos mesmos problemas e dos mesmos domínios. Apesar de sermos marxistas, não estamos alheios ao que vos preocupa, porém, somos os únicos a dar às vozes velhas preocupações soluções novas. As vossas velhas preocupações
soluções novas. O marxismo queria se fazer aceitar como renovação da tradição liberal universitária, como, de modo mais amplo, na mesma época, os comunistas se apresentavam como os únicos suscetíveis de retomar e revigorar a tradição nacionalista. Daí no domínio que tratamos, o fato de terem querido retomar os problemas mais acadêmicos e mais nobres, entre aspas, da história das ciências. A medicina, a psiquiatria não eram nem muito nobres, nem muito sérias. Não estavam à altura das grandes formas do racionalismo clássico. A segunda razão é que o stalinismo, o pós-stalinista, excluindo do discurso marxista tudo o que não fosse repetição amedrontada do que já tinha sido dito, não permitia a abordagem de caminhos ainda não percorridos. Não havia conceitos já formados, vocabulário validado para tratar de questões como a dos efeitos do poder da psiquiatria ou do funcionamento político da medicina, enquanto que inúmeras trocas tinham ocorrido desde Marx até a época atual, passando por Engels e Lenin. Entre os universitários e os marxistas, realimentando toda uma tradição de discurso sobre a ciência, entre aspas, no sentido que lhe era dado no século XIX, os marxistas pagavam sua fidelidade ao velho positivismo com uma surdez radical com relação a todas as questões da psiquiatria pavloviana. Para certos médicos próximos do PCF, a política psiquiátrica, a psiquiatria como política, não eram coisas honrosas. Aquilo que eu havia tentado fazer nesse domínio foi recebido com um grande silêncio por parte da esquerda intelectual francesa. E foi somente por volta de 68, apesar da tradição marxista e apesar do PC, que todas essas questões adquiriram uma significação política como uma acuidade que eu não suspeitava e que mostrava quanto meus livros anteriores eram ainda tímidos e acanhados. Sem a abertura política realizada naqueles anos, sem dúvida eu não teria tido coragem para retomar o fio destes problemas e continuar minha pesquisa no domínio da penalidade, das prisões e das disciplinas. Enfim, talvez haja uma terceira razão, mas eu não estou em absoluto seguro de que tenha desempenhado um papel. Entretanto, me pergunto se não havia por parte dos intelectuais do PCF ou dos que lhe estavam próximos uma recusa em colocar o problema da reclusão, da utilização política da psiquiatria ou, de forma mais geral, do esquadrinhamento disciplinar da sociedade. Sem dúvida, por volta dos anos 55, 60, poucos tinham conhecimento da amplitude real do Gulag, mas creio que muitos a pressentiam. Muitos tinham a sensação de que sobre essas coisas melhor era não falar. Zona perigosa, sinal vermelho. É claro que é difícil avaliar retrospectivamente o seu grau de consciência, mas de qualquer forma vocês bem sabem com que facilidade a direção do partido, que não ignorava nada, podia lançar palavras de ordem, impedir que falasse disto ou daquilo, desqualificar o que falavam, os que falavam. Uma edição do Petit Larousse, que acaba de sair, diz Foucault, filósofo que funda sua teoria da história na descontinuidade. Isso me deixa pasmado. Sem dúvida me expliquei de forma insuficiente em As Palavras e as Coisas. Se bem que tenha falado muito acerca disto, pareceu-me que em certas formas do saber empírico, como a biologia, a economia política e a psiquiatria, a medicina, etc., o ritmo das transformações não obedecia aos esquemas suaves e continuistas de desenvolvimento que normalmente se admite. A grande imagem biológica de uma maturação da ciência ainda alimenta muitas análises históricas. Ela não me parece historicamente pertinente. Numa ciência como a medicina, por exemplo, até o fim do século XVIII, temos um certo tipo de discurso cujas lentas transformações, 25, 30 anos, romperam não somente com as proposições verdadeiras, entre aspas, que até então puderam ser formuladas, mas, mais profundamente, com as maneiras de falar e de ver, com todo o conjunto das práticas que serviam de suporte à medicina, não são simplesmente novas descobertas, é um novo regime, entre aspas, no discurso e no saber. Isso ocorreu em simplesmente novas... E isso ocorreu em poucos anos. É algo que não se pode negar a partir do momento em que se lê os textos com atenção. Meu problema não foi absolutamente de dizer viva a descontinuidade, estamos nela e nela ficamos, mas de colocar a questão.
Como é possível que se tenha em certos momentos e em certas ordens de saber essas mudanças bruscas, essas precipitações de evolução, essas transformações que não correspondem à imagem tranquila e continuista que normalmente se faz? Mas o importante em tais mudanças não é se serão rápidas ou de grande amplitude, ou melhor, esta rapidez e essa amplitude são apenas o sinal de outras coisas, uma modificação nas regras de formação dos enunciados que são aceitos como cientificamente verdadeiros. Não é importante uma mudança de conteúdo, refutação de erros antigos, nascimento de novas verdades, nem tampouco uma alteração de forma teórica, renovação do paradigma, renovação de paradigma, uma modificação nas regras de formação dos enunciados. Vamos lá, voltando. Uma modificação. Pô, muito junto essas letras. Ou melhor. Ou melhor, essa rapidez e essa amplitude são apenas o sinal de outras coisas, uma modificação nas regras da formação dos enunciados que são aceitos como cientificamente verdadeiros. Não é, portanto, uma mudança de conteúdo, refutação de erros antigos, nascimento de novas verdades, nem tampouco uma alteração da forma teórica, renovação do paradigma, modificação dos conjuntos sistemáticos. O que está em questão é o que rege os enunciados e a forma como estes se regem entre si para constituir um conjunto de proposições aceitáveis cientificamente e, consequentemente, suscetíveis de serem verificadas ou infirmadas por procedimentos científicos. Em suma, problema de regime de política do enunciado científico. Nesse nível, não se trata de saber qual é o poder que age no exterior sobre a ciência, mas que efeitos de poder circulam entre os enunciados científicos. Qual é o seu regime interior de poder, como e por que, em certos momentos, ele se modifica de forma global. São estes regimes diferentes que tentei delimitar e descrever em As Palavras e as Coisas, esclarecendo que no momento não tentava explicá-los e que seria preciso tentar fazê-lo num trabalho posterior. Mas o que faltava no meu trabalho era este problema do regime discursivo, dos efeitos do poder próprios do jogo enunciativo. Eu confundia demais com a sistematicidade, a forma teórica ou algo como o paradigma. No ponto de confluência da história da loucura, as palavras e as coisas, havia sobre dois aspectos muito diversos esse problema central do poder que eu havia isolado de uma forma ainda mais deficiente. Deve-se então recolocar o conceito de descontinuidade no seu devido lugar. Talvez haja um outro conceito mais importante, mais central no seu pensamento, o conceito de acontecimento. Ora, a respeito do acontecimento, uma geração ficou durante muito tempo no impasse, pois depois dos trabalhos dos etnólogos e mesmo dos grandes etnólogos, estabeleceu-se uma dicotomia entre as estruturas, aquilo que é pensável, e o acontecimento, que seria o lugar do irracional, do impensável, daquilo que não entra e não pode entrar na mecânica e no jogo da análise, pelo menos na forma que tomaram no interior do estruturalismo. Admite-se que o estruturalismo tenha sido o esforço mais sistemático para eliminar, não apenas da etnologia, mas de uma série de outras ciências e até da história, o conceito de acontecimento. Eu não vejo quem possa ser mais anti-estruturalista do que eu, mas o importante é não se fazer com relação ao acontecimento o que se fez com relação à estrutura. Não se trata de colocar tudo num certo plano, que seria o do acontecimento, mas de considerar que existe todo um escalonamento de tipos de acontecimentos diferentes que não têm o mesmo alcance, a mesma amplitude cronológica, nem a mesma capacidade de produzir efeitos. O problema é, ao mesmo tempo, distinguir os acontecimentos, diferenciar as redes e os níveis a que pertencem e reconstituir os fios que os ligam e que fazem com que se engendrem uns a partir dos outros. Daí a recusa das análises que se referem ao campo simbólico ou ao campo das estruturas significantes, e o recurso às análises que se fazem em termos de genealogia das relações da força, de desenvolvimento estratégicos e de táticas. Creio que aquilo que se deve ter como referência não é o grande modelo da língua e dos signos, mas sim da guerra e da batalha. A historicidade que nos domina e nos determina é belicosa e não linguística. Relação de poder, não relação de sentido. A história não tem sentido, entre aspas, o que não quer dizer que seja absurda ou incoerente.
Ao contrário, é inteligível e deve poder ser analisada em seus menores detalhes, mas segundo a inteligibilidade das lutas, das estratégias, das táticas. Nem a dialética, como lógica de contradição, nem a semiótica, como estrutura da comunicação, não poderiam dar conta do que é a inteligibilidade intrínseca dos confrontos. A dialética, entre aspas, é uma maneira de evitar a realidade aleatória e aberta dessa inteligi- intele- inteligibilidade, reduzindo-a ao esqueleto hegeliano. E a semiologia é uma maneira de evitar seu caráter violento, sangrento e mortal, reduzindo-a à forma apaziguada e platônica da linguagem do diálogo. Creio que se pode dizer tranquilamente que você foi o primeiro a colocar Creio que se pode dizer tranquilamente que você foi o primeiro a colocar ao discurso a questão do poder, colocá-la no momento em que reinava um tipo de análise que passava pelo conceito de texto, pelo texto com a metodologia que o acompanha, isto é, a semiologia, o estruturalismo, etc. Michel Foucault. Não acho que fui o primeiro a colocar essa questão, pelo contrário. Me espanta a dificuldade que tive para formulá-la. Quando agora penso nisso, pergunto-me de que podia ter falado na história da loucura ou no nascimento da clínica, senão do poder. Ora, tenho perfeita consciência de não ter praticamente usado a palavra e de não ter tido esse campo de análise à minha disposição. Posso dizer que certamente houve uma incapacidade que estava sem dúvida ligada à situação política em que nos achávamos. Não vejo quem, na direita ou na esquerda, poderia ter colocado esse problema do poder. Pela direita, estava somente colocada em termos de constituição, de soberania, etc. Portanto, em termos jurídicos e pelo marxismo, em termos de aparelho de Estado, ninguém se preocupava com a força como ela se exercia concretamente e em detalhe, com sua especificidade, suas técnicas e suas táticas. Contentava-se em denunciá-lo no outro, no adversário, de uma maneira ao mesmo tempo polêmica e global. O poder no socialismo soviético era chamado por seus adversários de totalitarismo. No capitalismo ocidental era anunciado pelos marxistas como denominação de classe. Mas a mecânica do poder nunca era analisada. Só se pode começar a fazer esse trabalho depois. Só se pôde começar a fazer esse trabalho depois de 1968, isso é, a partir das lutas cotidianas e realizadas na base com aqueles que tinham que se debater nas malhas mais finas da rede do poder. Foi aí que apareceu a concretude do poder e, ao mesmo tempo, a fecundidade possível dessas análises do poder, que tinham como objetivo dar conta dessas coisas que até então tinham ficado à margem do campo da análise política. Para dizer as coisas mais simplesmente, o internamento psiquiátrico, a normalização mental dos indivíduos, as instituições penais têm, sem dúvida, uma importância muito limitada se procura somente sua significação econômica. Em contrapartida, no funcionamento geral das engrenagens do poder, elas são sem dúvida essenciais. Enquanto se colocava a questão do poder subordinando-o à instância econômica e ao sistema de interesse que garantia, se dava pouca importância a esses problemas. AF. Será que um certo marxismo e uma certa fenomenologia não constituiriam um obstáculo objetivo à formulação dessa problemática? Michel Foucault. Sim, é possível. Na medida em que a verdade que as pessoas da minha geração foram alimentadas, quando estudantes, por essas duas formas de análise. Uma que remetia ao sujeito constituinte e a outra que remetia ao econômico em última instância, à ideologia e ao jogo das superestruturas e das infraestruturas. AF. Sempre nesse quadro metodológico, como você situaria então a abordagem genealógica? Qual é a sua necessidade como questionamento das condições de possibilidade, das modalidades e da constituição dos objetos, entre aspas, e dos domínios que você tem analisado? Michel Foucault. Queria ver como esses problemas de constituição podiam ser resolvidos no interior de uma trama histórica, em vez de remetê-los ao sujeito constituinte. É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar-se do próprio sujeito, isso é, chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do sujeito na trama histórica.
Isso que eu chamaria de genealogia, isto é, uma forma de história que dê conta da constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios de objeto, etc., sem ter que se referir ao sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo de acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da história. AF. A fenomenologia marxista, um certo marxismo, representaram certamente um obstáculo a dois conceitos que hoje continuam a ser um obstáculo: ideologia e repressão. Michel Foucault. A noção de ideologia me parece dificilmente utilizável por três razões. A primeira é que, queira-se ou não, ela está sempre em oposição virtual a alguma coisa que seria a verdade. Ora, creio que o problema não é de se fazer a partilha entre o que num discurso revela da cientificidade e da verdade e o que revelaria de outra coisa, mas de ver historicamente como se produzem efeitos de verdade no interior de discursos que não são em si nem verdadeiros nem falsos. Segundo inconveniente, refere-se necessariamente a alguma coisa como o sujeito, enfim. A ideologia está em posição secundária em relação a alguma coisa que deve funcionar para ela como infraestrutura ou determinação econômica, material e etc. Por estas três razões, creio que é uma noção que não deve ser utilizada sem precauções. A noção de repressão, por sua vez, é mais pérfida. Em todo caso, tive mais dificuldade em me livrar dela na medida em que parece se adaptar bem a uma série de fenômenos que dizem respeito aos efeitos do poder. Quando escrevi a história da loucura, usei, pelo menos implicitamente, essas noções de repressão. Acredito que então supunha uma espécie de loucura viva, volúvel e ansiosa que a mecânica do poder tinha conseguido reprimir e reduzir ao silêncio. Ora, me parece que a noção de repressão é totalmente inadequada para dar conta do que existe justamente de produtor no poder. Quando se define os defeitos do poder, os efeitos do poder, pela repressão, tem-se uma concepção puramente jurídica desse mesmo poder. Identifica-se o poder a uma lei que diz não. O fundamental seria a força da proibição. Ora, creio ser esta uma noção negativa, estreita e esquelética do poder, que curiosamente todo mundo aceitou. Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. Em Vigiar e Punir, o que eu quis mostrar foi como, a partir do século XVII e XVIII, houve verdadeiramente um desbloqueio tecnológico da produtividade do poder. As monarquias da época clássica não só desenvolveram grandes aparelhos de Estado, exército, polícia, administração local, mas instauraram o que se poderia chamar de uma nova economia, entre aspas, do poder. Isto é, procedimentos que permitem fazer circular os efeitos de poder de forma ao mesmo tempo contínua, ininterrupta, adaptada e individualizada, entre aspas, em todo o corpo social. Essas novas técnicas são ao mesmo tempo muito mais eficazes e muito menos dispendiosas, menos caras economicamente, menos aleatórias em seu resultado, menos suscetíveis de escapatórias ou de resistências do que as técnicas até então usadas e que repousavam sobre uma mistura de tolerância mais ou menos forçadas, desde o privilégio reconhecido até a criminalidade endêmica. E de cara, ostentação, intervenções espetaculares e descontínuas do poder, cuja forma mais violenta era o castigo, exemplar, entre aspas, pelo fato de ser excepcional. AF. Para terminar, uma pergunta que já lhe fizeram: seus trabalhos, suas preocupações, os resultados aos quais você chega, como utilizá-los nas lutas cotidianas? Qual é hoje o papel do intelectual? Durante muito tempo, um intelectual dito de esquerda, entre aspas, tomou a palavra e viu reconhecido o seu direito de falar enquanto dono de verdade e justiça. As pessoas o ouviam
ou ele pretendia se fazer ouvir como representante do universal. Ser intelectual era um pouco ser a consciência de todos. Creio que aí se acha uma ideia transposta do marxismo e de um marxismo débil. Assim como o proletariado, pela necessidade de sua posição histórica, é portador do universal, mas portador imediato, não refletido, pouco consciente de si, o intelectual, pela sua escolha moral, teórica e política, quer ser portador dessa universalidade, mas em sua forma consciente e elaborada. O intelectual seria a figura clara e individual de uma universalidade, da qual o proletariado seria a forma obscura e coletiva. Há muitos anos que não se pede mais ao intelectual que desempenhe esse papel. Um novo modo de ligação entre teoria e prática foi estabelecido. Os intelectuais se habituaram a trabalhar não no universal, no exemplar, no insto e verdadeiro para todos, mas em setores determinados, em pontos precisos em que os situavam, seja suas condições de trabalho, seja suas condições de vida, a moradia, o hospital, o asilo, o laboratório, a universidade, as relações familiares ou sexuais. Certamente com isso ganharam uma consciência muito mais concreta e imediata das lutas, e também encontraram problemas que eram específicos, não universais, muitas vezes diferentes daqueles do proletariado ou das massas. E, no entanto, se aproximaram deles, creio que por duas razões. Porque se tratava de lutas reais, materiais e cotidianas, e porque encontravam com frequência, mas em outra forma, o mesmo adversário do proletariado, do campesinato ou das massas, as multinacionais, o aparelho jurídico e policial, a especulação imobiliária, etc. E o que eu chamaria de intelectual específico, entre aspas, por oposição ao intelectual universal. Essa figura nova tem uma outra significação política. Permitiu-se não soldar, pelo menos rearticular, categorias bastante vizinhas, até então separadas. O intelectual era, por excelência, o escritor, consciência universal, sujeito livre, opunha-se àqueles que eram apenas competências a serviço do Estado ou do capital, engenheiros, magistrados, professores. Do momento em que a politização se realiza a partir da atividade específica de cada um, o limiar da escritura como marca sacralizante do intelectual desaparece. Então, podem-se produzir ligações transversais de saber para saber, de um ponto de politização para outro. Assim, os magistrados e os psiquiatras, os médicos e os assistentes sociais, os trabalhadores de laboratório e os sociólogos podem, em seu próprio lugar e por meio de intercâmbios e de articulações, participar de uma politização global dos intelectuais. Este processo explica por que, se o escritor tende a desaparecer como figura de proa, o professor e a universidade aparecem, talvez não como elementos principais, mas como permutadores, entre aspas, pontos de cruzamento privilegiados. A causa da transformação da universidade e do ensino em regiões ultrassensíveis politicamente acha-se sem dúvida aí. A chamada crise da universidade não se deve ser interpretada como perda de força, mas, pelo contrário, como multiplicação e reforço de seus efeitos do poder no meio de um conjunto multiforme de intelectuais e que, praticamente, todos são afetados por ela e a ela se referem. Toda a teorização exasperada da escritura que se assistiu no decênio 60, sem dúvida não passava de canto do cisne. O escritor nela se debatia pela manutenção do seu privilégio político, mas o fato de que tenha se tratado justamente de uma teoria, entre aspas, que ele tenha precisado de cauções científicas apoiadas na linguística, na semiologia, na psicanálise, que esta teoria tenha tido suas referências em Saussure ou Chomsky, etc., que tenha produzido obras literárias tão medíocres, tudo isso prova que a atividade do escritor não era mais o lugar da ação.